TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, está começando mais um plenário da cidade. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a cientista política e professora Carla Michele Quaresma. Bem-vinda! Olá, Clarissa. É uma satisfação mais uma vez estar aqui hoje no plenário e para falar sobre questões importantes, sobre esse segundo semestre, sobre as eleições que se avizinham, né? Afinal de contas, no próximo ano já teremos novamente as eleições municipais, então é para mim uma satisfação mais uma vez estar aqui nessa casa que sempre me recebe tão bem. Maravilha. Professora, vou lhe chamar assim. Quem está muito ligado diretamente aos políticos, né, aos vereadores, que pretendem, né, que planejam, né, ser candidatos no próximo ano, devem estar com essa questão das eleições muito na mente. Mas a gente vai deixar isso para um segundo momento, porque é importante também falar do que a gente vai ter este ano, porque, né, a política não para, a casa não para, né, tem muitas coisas importantes para acontecerem, como, por exemplo, a votação orçamentária, a questão do orçamento. Para quem não entende, votação do orçamento, o que é isso? Explica, então, assim, mais detalhadamente para a gente. É fundamental, né? Uma das funções dos poderes da República é exatamente essa alocação dos recursos que são oriundos da carga tributária, né? Nós temos, enquanto cidadãos, aí um dever de pagamento de tributos, e esses tributos eles devem ser alocados de maneira a gerar o bem-estar, né, das pessoas que vivem nos municípios, nas áreas de saúde, de segurança, de educação, de mobilidade urbana, de lazer, de esporte, enfim. Então, existe aí uma série de atividades que são ofertadas pelo poder público e, obviamente, que é necessário planejar a distribuição, a alocação desses recursos. E o projeto de lei orçamentária é enviado pelo Poder Executivo à Casa Legislativa, no caso do município, à Câmara de Vereadores, para que seja votado até o final do ano, para que ele possa ser exercido no ano seguinte, né? Então, há uma previsão orçamentária para o próximo ano no município de Fortaleza, que é de quase 13 bilhões de reais, né? Uma cifra que, considerada isoladamente, parece ser... Parece que não tem fim, que não, né? tem fim, que dá para resolver todos os problemas. Quando, na realidade, nós sabemos que as demandas, elas são muito grandes, né? O município, ele tem apresenta diversas deficiências aí, nas mais diversas áreas, e, obviamente, que cabe ao Executivo, nesse caso, definir quais são as prioridades, né? Aquilo que realmente deve ser pensado com muito cuidado e que merece maiores investimentos. E claro que isso é feito com um olhar muito atento para as necessidades dos munícipes. Então, esse projeto é enviado à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo, e isso tem que ser feito até o final do ano, para o exercício do ano seguinte, né? Então, nós temos aí como mais uma das missões do Legislativo Municipal para esse segundo semestre, essa votação do projeto de lei orçamentária, né? Então, isso tem que ser feito até o final do ano. E, claro, né, mais uma vez, a necessidade também de participação ativa da sociedade no sentido de apresentar quais são as principais demandas, quais são os seus principais problemas, né? Afinal de contas, são as pessoas que vivem no município, que estão ali no bairro, que estão ali na rua, que sabem quais são as principais dificuldades que enfrentam no dia a dia. E nós temos hoje canais que permitem essa interlocução direta com os representantes, né? Então é importante que haja essa preocupação das pessoas que vivem na cidade, porque afinal de contas esses recursos eles são obtidos com o pagamento de tributos, né? De impostos, de taxas, de contribuições. Então é o dinheiro do cidadão, né, que ajuda a voltar para a sociedade de maneira a gerar esse bem-estar. Então é uma função importantíssima do Poder Legislativo a apreciação desse projeto
e essa resposta à sociedade na forma de políticas públicas que só podem ser viabilizadas através desse orçamento. Professora, como é que a gente sabe, né? Você falou assim, você olhando isoladamente o montante parece realmente que vai resolver todas as questões. Não vamos ter problemas, né? Dá para resolver tudo. Como é que a gente sabe para onde vai esse dinheiro e como ele vai ser dividido? E quem que escolhe essa divisão? A maior parte precisa ir para a saúde, a determinado valor precisa ir para a educação. Como é que é feito isso? Existe uma legislação que impõe determinados percentuais, né? Então, obviamente que dentro do Pacto Federativo há autonomia de estados e municípios, mas devem ser respeitadas algumas exigências que são definidas por lei. Então, há percentuais que precisam ser respeitados, né? Mas, obviamente, também essa autonomia dada pelo Pacto Federativo permite que haja aí uma compreensão das maiores necessidades do município para que esses recursos eles sejam alocados da forma mais conveniente, né? Afinal de contas, cada município possui uma realidade muito particular e o Pacto Federativo prevê isso, né? O Pacto Federativo é exatamente a união de estados, municípios, né, do Distrito Federal, a união indissolúvel, mas preservando essa diversidade, preservando um pluralismo. Então, é necessário também que haja uma certa margem de manobra que seja definida aí pelo poder local, né? Nesse caso, o projeto é apresentado pelo Poder Executivo, né? Então, ele precisa apresentar esse projeto à Câmara de Vereadores, porque a Câmara é a maior representação da sociedade. O Legislativo é o poder que melhor representa a sociedade, porque ele contempla, né, em tese, toda a diversidade, o pluralismo apresentado pela sociedade. Então, é como a sociedade estivesse, ela própria, presente, observando, exatamente, decisões, né? Fiscalizando, garantindo, e esse é um dos papéis primordiais do Legislativo. Né? Além, obviamente, de debater, de discutir os temas salientes, né, os temas mais importantes, além de apresentar, propor projetos de lei, ele tem essa função de fiscalização do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo manda esse projeto, a Câmara aprova esse projeto e fiscaliza a boa utilização desses recursos. Então, é uma das principais funções do Poder Legislativo, né? Inclusive, cabe também ao Poder Legislativo, né, em caso de malversação desses recursos públicos, né, convocar secretários, né, para garantir que realmente haja lisura, haja transparência, que são princípios republicanos fundamentais em uma sociedade como a nossa. Então, há essa fiscalização por parte do Legislativo, mas há também outros órgãos de controle, né? Há um Tribunal de Contas, né? Hoje no estado do Ceará, somente o Tribunal de Contas do Estado, né? Que é também um fiscalizador e um orientador, né? O Tribunal de Contas ele funciona também como um tribunal que educa, porque muitas vezes os gestores desses recursos públicos eles não têm uma formação específica para tal. Isso também não é exigido. Para se candidatar, por exemplo, a prefeito, não é exigido que ele tenha conhecimento acerca dessa questão administrativa, financeira, orçamentária. Isso não é critério para escolher alguém para ser chefe de um executivo ou para ir para uma Câmara de Vereadores. Então, na realidade, é necessário que haja também um corpo técnico que conheça muito bem essa questão orçamentária, né, e que possa também, através de um processo educativo mesmo, né, instruir para que esses gestores eles tenham consciência, né, daquilo que precisa ser respeitado, porque há uma legislação que institui, que obriga aquela destinação de recursos e, claro, né, a transparência é um princípio fundamental na utilização de recursos públicos e a sociedade também pode acompanhar essa utilização de recursos, né, através do portal da transparência é possível, né? Saber quanto que o município arrecada, quanto que ele gasta, com o que ele gasta e fazer as cobranças, claro, né? Através dos seus representantes, mas também através desses canais de comunicação que permitem essa interlocução direta com o poder público. Então, é importantíssimo que haja também esse olhar da sociedade, né? Muitas vezes
o cidadão ali no cotidiano, na correria do dia a dia, deixa de perceber elementos que são fundamentais para a vida em sociedade. Né? Então, parar para observar, por exemplo, se há uma placa ali numa obra pública indicando o montante que está sendo destinado àquela obra, o prazo de execução da obra, é fazer esse acompanhamento para saber se realmente isso corresponde àquilo que está sendo entregue. Então, e não é reclamar fundamental. só para si, né, também, não né? Porque às vezes o cidadão nota e reclama ali dentro do carro só, mas não leva aquele problema adiante. Exatamente. Então, onde o modelo representativo funciona melhor é exatamente onde há mais fiscalização. É onde as pessoas entendem que a representação é fundamental para que a democracia ela possa abarcar camadas cada vez mais significativas da população. Então, nós precisamos dos nossos representantes, mas nós não podemos simplesmente delegar poder achando que as coisas vão acontecer de maneira espontânea, de maneira voluntária. Né? É necessário, não há mágica. Então, é necessário que haja esse cuidado. Afinal de contas, é o zelo com o lugar em que nós vivemos. Né? Se eu tenho, por exemplo, ali recursos que foram destinados à construção de determinado espaço de lazer, de esporte, se esse espaço não é entregue, isso compromete a vida do bairro, das pessoas que vivem ali naquela localidade. Ou se é entregue, mas é muito inferior àquilo que o orçamento para aquele local, né? Assim, você imaginar com tantos R$1.000 você esperava um equipamento de alto nível, tal, e de repente o que é entregue não equivale ao esperado. Também é um problema, né? É um problema muito sério, porque afinal de contas é o nosso dinheiro, né? O dinheiro público, na realidade, é o dinheiro do cidadão. E nós sabemos como no Brasil essa carga tributária onera, né? E principalmente as camadas mais baixas da sociedade, né? Principalmente aquelas pessoas que estão ali no supermercado e que têm grande parte da sua renda comprometida com essa tributação, né? No cotidiano, nós percebemos o quanto essa carga tributária ela vai influenciar, inclusive, no nosso poder de compra. Então, isso precisa retornar para a sociedade, precisa retornar na forma de políticas públicas. E quanto mais participação social, quanto mais controle social sobre esses recursos financeiros, né, melhor eles serão direcionados, gerando, portanto, o conforto, o bem-estar da sociedade. Falando da participação popular, outro momento que também necessita, né, e só anda, na verdade, com a participação, é o plano diretor da cidade, né, que já está entrando agora na terceira fase, que é uma fase que precisa ainda mais da participação, porque é a fase realmente de receber os projetos, de receber as propostas de cada regional, de cada local da cidade. Isso é fundamental, né? Essa participação desses segmentos que estão na ponta, que são os beneficiários dessas políticas, e o plano diretor ele trabalha nessa lógica de planejamento estratégico. Isso é formidável. Você veja, Clarissa, durante muito tempo a realidade da administração no Brasil era de decisões verticalizadas. Era um grupo de pessoas que se sentiam donas de um conhecimento e que definiam quais seriam as diretrizes para os munícipes. Como se, então, só te interrompendo, como se eu soubesse o que é melhor para você sem nem lhe perguntar e eu decidia o que é que você ia fazer da sua vida. Exatamente, né? Então, vejam o quanto nós evoluímos para uma administração que contempla essa participação como algo fundamental para que, de fato, as políticas estejam alinhadas com as necessidades do município, né, das pessoas que vivem naquela cidade. Né? A gente deixa de pensar a administração para cidades vazias, né, porque era essa a lógica, né, administrar para cidades onde não existiam pessoas, para uma administração que se volta às reais necessidades, né, e que as políticas públicas elas passam a fazer sentido para as pessoas que vivem nesse município. Então, o plano diretor é um instrumento importante nesse sentido. E é aberto, né? Então, através do plano diretor, se estabelece como os indivíduos vão usar os espaços da cidade. Então, nós estamos falando de diversas políticas, né? Nas áreas de educação, de saúde, de transporte, da ocupação do espaço urbano. Então, é importante que haja
essa participação, e isso tem sido feito reiteradamente no município de Fortaleza. Então, nós temos as regionais com esse esforço no sentido de arregimentar pessoas para que elas possam opinar sobre aquilo que é essencial para o local onde elas vivem. E é interessante também, é importante que a população tenha conhecimento disso, da utilização desses novos canais de comunicação, né? Então, aquelas pessoas, porque hoje as pessoas passam muito tempo no mundo do trabalho, né, no ambiente de trabalho, às vezes pouco se voltam para essa questão da cidadania ativa, né, da participação da vida na cidade. Da reunião presencial. Da reunião presencial, né? E essas modernas tecnologias de comunicação, elas dispensam essa necessidade da copresença. Então, o cidadão ele pode participar, né, enviando sugestões através da internet. Então, é possível também, através de um site disponibilizado pela Prefeitura, contribuir para a definição dos rumos do município de Fortaleza. Então, é imprescindível que haja essa participação ativa, né, para que depois as pessoas não fiquem somente reclamando. Né? O espaço da rua é inadequado, o calçamento é inadequado, o posto não funciona da forma como nós queríamos, não tem profissional suficiente, a escola, a creche do meu filho também não está contente. Então, é necessário que haja essa participação, inclusive para que nós tenhamos mais propriedade depois para chamar a atenção para aquilo que não está de acordo com as necessidades reais da população. Exigir, né, o que você tem direito. E é interessante também que, entrevistando a coordenadora do plano diretor, ela falou que para você participar, não precisa você ter o linguajar e o conhecimento técnico, porque acredito que também algumas pessoas podem se sentir até com medo de participar, porque acha que eu não entendo, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu vou falar o quê? Mas é para você falar da sua forma, no seu entendimento mesmo. E eles, né, a prefeitura tem as pessoas que são os técnicos que vão transformar aquele seu pedido, aquela sua necessidade, né, vão formatar de acordo com o que é para ser. Então não precisa você ser um grande engenheiro especialista para estar participando, é para você ser o que você é mesmo, cidadão, morador. Isso é muito fruto de uma cultura política, de que política é coisa dos outros, né? Então, muitas vezes, nós nos referimos à política como se fosse uma realidade muito distante, porque ela foi construída dessa maneira, né? Durante muito tempo, nós tivemos uma administração pública que foi pensada a partir de nós chamamos na ciência política de teoria das elites, né? Então, há pessoas que possuem um conhecimento mais aprofundado, conhecimento adequado, e essas pessoas é que devem definir quais serão essas políticas que vão reger a vida de todos nós. Eles percebam. Que têm o direito de falar, né? Exatamente, né? E um silenciamento muito grande, mas isso foi imposto pela construção da sociedade brasileira, né? Não é uma realidade somente do Ceará, somente do município de Fortaleza. Então, nós fomos privados durante muito tempo dessa possibilidade de uma participação real, né? Mesmo que dada essa participação formal através do voto, mas essa participação real, né? Que é a capacidade de influenciar em processos decisórios fundamentais. Então, é cultura, e cultura é algo que se reconstrói, né? Que pode ser ressignificado, né? A cultura ela não é definitiva, ela é dinâmica. Então, nós precisamos gerar cada vez mais mecanismos de participação, facilitar essa participação. Eu acredito que nós tenhamos que trabalhar para esse fomento com um sistema de recompensa. As pessoas precisam saber que a participação rende frutos. Então, é importantíssimo que haja essa curadoria por parte do Poder Executivo das ideias que são trazidas pela população e que elas estejam presentes nas políticas públicas, né? Que as pessoas possam ver depois isso na sua rua, no seu bairro, transitando pela cidade, né? Para que elas possam se sentir pertencentes, para que elas digam assim, olha, eu participei
da formulação desse plano diretor e agora eu estou vendo que aquilo que foi discutido, que eu considerei importante naquele momento, que foi pontuado na minha comunidade, transformou-se em uma área de lazer, transformou-se em melhorias num determinado segmento que nós considerávamos ali inadequado para boa convivência. Então, é importante que haja esse sistema de recompensas. E a partir do momento em que as pessoas vão se vendo na cidade, através dessas políticas, isso vai gerando um sentimento ainda mais forte de que vale a pena participar. Então, vale a pena destinar um tempo do dia para ir até a escola onde está acontecendo a reunião do plano diretor, vale a pena parar ali uns minutinhos do dia para entrar no site e fazer uma sugestão, acompanhar, ver o que já está sendo proposto. É muito importante realmente que a Prefeitura, que a Câmara tenham esse cuidado, quando no momento da curadoria, de dar essa resposta para a sociedade, para que as pessoas se vejam no plano diretor da cidade. E todos nós somos importantes, né? Cada voz. Agora, existe também uma expectativa de outras ações importantes para este ano, como, por exemplo, concursos públicos, mas que eu quero que a gente converse no próximo bloco e vamos falar também de eleições. Nossa, eleições já, vamos falar sobre isso. A gente volta já já. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-presidente vereador Paulo Martins, PDT. Segundo vice-presidente vereador Renan Colares, PDT. Terceira vice-presidente vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro secretário vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo secretário vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira secretária vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira suplente vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo suplente vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira suplente vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. Plenário da Cidade de volta. Hoje estamos conversando com a cientista política Carla Michele Quaresma, cientista e professora universitária. Carla Michele, a gente falou sobre muitos assuntos no primeiro bloco, né, sobre ações importantes, né, que vamos ter, que estão acontecendo, né, pela Prefeitura de Fortaleza, em participação com a população, como, por exemplo, o plano diretor da cidade, que necessita realmente da participação de todos, mas existem também expectativas, né, aí no coração de muita gente, em relação aos concursos públicos. Também é uma grande espera, né? E já foi anunciado, inclusive, pelo chefe do Executivo, o prefeito Zé Sarto, né, que nós teremos aí concursos, principalmente para algumas áreas que têm demonstrado uma necessidade urgente de contratação de profissionais. Então, há um déficit muito grande de profissionais em diversas áreas de atendimento à população. A área de saúde talvez seja uma das que mais geram dificuldade no cotidiano das pessoas, né? Porque, veja, depois de uma pandemia como a que nós tivemos, né, foram muitas as necessidades geradas pela população no que concerne aí o atendimento à saúde. Então, há necessidade de contratação de profissionais, né? Isso já foi anunciado pelo prefeito e muito provavelmente nesse segundo semestre aí nós teremos vários editais para concursos também para a área de saúde. Em relação à área da saúde, nós temos outras questões também importantes, né? O piso da enfermagem é um assunto importante, né, e que deve ser trazido à baila durante esse segundo semestre, porque agora há necessidade de pagamento, né? O governo federal também já assinou com essa destinação de recursos para que os municípios eles possam arcar com essa despesa adicional, né? Tem uma coisa interessante, Clarissa, que às vezes é difícil, porque como a gente não tem como parte das nossas conversas cotidianas a administração pública, então às vezes fica um pouco difícil compreender, né, como que essas coisas podem ser viabilizadas, né? E é claro que
que nós temos aí uma lógica de descentralização política, isso foi dado pela Constituição de 1988 no Brasil, mas os municípios, eles têm ali uma receita apertada, né? A gente fala 13 bilhões para o próximo ano, né? São quase 13 bilhões para o próximo ano. A gente pensa na cidade do tamanho de Fortaleza, com as necessidades, né, de uma população como a população de Fortaleza, que nós sabemos, né, que é um estado que ainda carece de muitas coisas, né, como uma melhoria aí no nível salarial, da massa salarial da população. Então, as pessoas elas têm essa dependência em relação ao poder público. E aí, é claro que são recursos vultosos, mas nós temos que considerar que as necessidades também são ilimitadas. Então, o município, ele precisa desse suporte financeiro, né? E aí há repasse de recursos, tanto do Estado como também da União, para garantir que os municípios, eles possam arcar com essas obrigações, né? Então, se o piso foi aprovado, os municípios precisam cumprir com essa obrigação. E aí, o governo federal, ele também contribui financeiramente para que haja esse compromisso, ele seja honrado. Então, nós temos essa questão também do piso da enfermagem, né? A Fundação de Saúde é um tema também muito importante, que começou a ser debatido aqui em Fortaleza, antes mesmo da pandemia. Com a questão da pandemia, né, e a limitação aí dos encontros, essa discussão ela foi secundarizada, obviamente, porque nós tínhamos um problema mais urgente para tratar. E aí, agora, há a retomada dessa implementação de uma fundação de saúde aqui em Fortaleza. Os debates acerca dessa fundação também são inúmeros, né? Há muita polêmica, existe toda uma ala aí que é contrária e que, inclusive, utiliza como exemplo a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, né, que acabou gerando aí uma série de distorções em termos salariais, né, dos profissionais que eram contratados pela Fundação e aqueles que tinham vínculo direto com o Estado. Enfim, há também essa discussão aí dessa regulamentação acerca de como vai funcionar essa Fundação de Saúde aqui em Fortaleza. É certo que nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar modelos de gestão. A administração pública ela precisa também apresentar modelos inovadores, né, para garantir a boa utilização do recurso, para garantir que realmente o recurso vá para aquela localidade, vá para aquela situação que exige maior investimento. Então, é claro que qualquer instrumento que seja utilizado para garantir esse bom funcionamento da gestão deve ser aplaudido. Mas, obviamente, que também todos esses outros elementos precisam ser considerados, até porque a história deve nos ensinar. Então, é uma outra questão que também será muito debatida, né, apesar da criação da fundação, é como aperfeiçoar essa regulamentação, né, para que a gente não tenha aí no estado de Fortaleza o mesmo exemplo da fundação que foi criada para ajudar na gestão da saúde do estado do Ceará. Então, são questões muito importantes também, muito provavelmente a Câmara deve se debruçar sobre esses assuntos até o final do ano. Então, a gente tem realmente muitas questões, né, importantes, mas paralelo a isso, acontece também um outro movimento nos bastidores, né? A campanha eleitoral, claro, é só no próximo ano, mas o que já começa a acontecer agora, Carla Michele? A eleição, embora nós tenhamos um espaço definido pela legislação no Brasil, né, esse espaço é muito curto. Então, nós sabemos que não se cria uma candidatura ou não se reforça a imagem de um candidato num período tão curto. Então, esses bastidores, eles começam a serem, né, movimentados já no período anterior, no ano anterior à eleição, né, e no próximo ano, pelo menos até o que nós temos presenciado aqui no estado do Ceará, nós teremos eleições aí que prometem ser eleições competitivas, né? Claro que todo o desenho que se forma a partir das candidaturas para o Poder Executivo também serão definidoras de como os candidatos às câmaras, né, os candidatos ao Poder Legislativo também vão se organizar.
Então, esse movimento, né, de contato maior com as bases, com as lideranças, né, isso tudo é imprescindível para garantir ali a capilaridade necessária para que no ano eleitoral essa imagem esteja sedimentada e seja muito mais fácil trabalhar com a comunicação dessa candidatura. Então, nós já temos aí essa organização de bastidores, né? Claro que os candidatos não podem ser apresentados fora desse período que é determinado por lei, né? Que foi diminuindo ao longo do tempo, né? Então, nós tínhamos 3 meses de eleição, isso foi diminuindo. Hoje a gente tem pouco menos de 2 meses de processo eleitoral, pelo menos de forma legal, né? Em que os candidatos eles podem aparecer através das mídias sociais. Eles participam do horário gratuito de propaganda eleitoral, né? Então, esse tempo aí é um tempo extremamente curto. O argumento utilizado para ir encurtando esse tempo de eleição no Brasil foi o argumento financeiro, sobretudo, né? Porque, afinal de contas, as campanhas eleitorais têm um custo, e um custo alto. Né? Não tem como fazer campanha eleitoral, né, pelo deslocamento que isso requer, pela utilização de profissionais, de material de campanha, sem recursos financeiros. Então, esse tempo foi diminuindo com o argumento de que as campanhas ficariam mais baratas. Mas isso também gerou um problema muito sério, né? Assim, porque numa sociedade onde se fala tão pouco sobre política, e quando se fala de política é no sentido depreciativo, você diminui o tempo eleitoral, você tira a oportunidade das pessoas também de estarem discutindo esses temas no seu cotidiano. Porque no período eleitoral as pessoas começam a perceber que a política está mais próxima, né? Aí em pouco tempo recebe uma enxurrada chuva de informação. Exatamente. Fica até mais difícil assimilar tudo, né? E principalmente quando você tem uma quantidade muito grande de candidatos, né, e de projetos, de visões de mundo. É muito difícil as pessoas tomarem essa decisão realmente com todas as informações que deveriam ser norteadoras dessa escolha. Então, fomos diminuindo, né? A legislação impôs isso, mas é claro que os candidatos, os pré-candidatos, né, os pretensos candidatos, eles vão, durante esse período que antecede o ano eleitoral, já se articulando. Porque é fundamental, né? Um candidato ele não se elege do acaso, né? Então ele representa um determinado segmento, ele precisa ter ali um contato com a base, mesmo que esse segmento hoje, principalmente, ele seja construído num espaço virtual, né? Muitas candidaturas surgem a partir de fenômenos que foram criados através das mídias sociais, mas é necessário ter algum grupo que dê sustentação a essa candidatura. O seu famoso público-alvo, né? Quem são os públicos. Exatamente. Então, o marketing, inclusive, já que você falou de público-alvo, né? O marketing, inclusive, ele nem é mais pensado como um marketing eleitoral, porque não dá para construir uma candidatura num espaço de tempo tão curto, esse espaço que é definido pela legislação, né? Então, o marketing tem que ser político, né? Ele tem que ser de longo prazo. E aí o pré-candidato, né, se alguém que nos assiste pretende apresentar o seu nome nas próximas eleições, e é bom que as pessoas realmente se engajem nos partidos políticos, né, que exijam democracia interna, democracia nos partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil têm autonomia, mas eles precisam também contemplar um plano, um projeto, um programa de governo, né? Tudo isso precisa estar nas bases partidárias. Os indivíduos, ao escolherem um partido político, se filiarem a um partido político, precisam se identificar com isso. E é bom que as pessoas se filiem, é bom que as pessoas cobrem essa democracia interna nas agremiações partidárias e apresentem os seus nomes. Se coloquem à disposição do município para representar ali a sua comunidade, o seu bairro, a sua categoria profissional, né? Muitos candidatos representam determinadas categorias profissionais, né? Determinadas bandeiras, causas. E é importante também, Clarissa, e nós temos percebido esse movimento aqui, por exemplo, no município de Fortaleza, de um pluralismo maior na Câmara de Vereadores. Então, esse movimento também é importantíssimo.
as pessoas precisam olhar para a Câmara de Vereadores e ter essa identificação. Elas precisam se reconhecer quando elas olham. Se enxergar em alguém, né? Exatamente. É bom se você ter uma variedade, porque se você não se enxerga em um, você se identifica com o outro. Exatamente. Então, e se a sociedade passa por transformações, né? A sociedade ela se torna cada vez mais diversa, as demandas vão mudando, isso precisa refletir também na composição das casas legislativas, porque são elas representam o poder mais próximo dessa pluralidade da sociedade. Então, as pessoas precisam se ver nesses representantes, e aí é bom que haja essa diversidade, então que as pessoas que pretendem se candidatar, que realmente procurem, né, já nesse momento, identificar quem é esse público-alvo, né, ou quem é a sua persona, quem são as pessoas que podem ser atingidas com esse discurso, com essa proposta, com essa bandeira que você defende. Mas isso precisa ser feito com um tempo aí para ser, de fato, cristalizado, né? Não se constrói uma candidatura da noite para o dia. E esse pré-candidato, ele já pode começar a trabalhar a sua imagem pessoal. Isso é importantíssimo, né? Afinal de contas, ele precisa construir uma marca. E essa marca ela precisa trazer no campo da política alguns elementos que realmente gerem essa identificação do público, que nesse caso é o eleitor, né? O consumidor é quem vota, é quem compra, portanto, uma ideia, uma proposta, um projeto. Então a imagem precisa ser muito clara, né? Aquele candidato que representa todo mundo, que representa toda a cidade, dificilmente ele vai conseguir falar com o público específico que é necessário, né? E principalmente nas eleições para o legislativo, né? No executivo, quando você disputa, por exemplo, uma vaga para prefeito, você precisa falar com públicos diversos, né? Porque afinal de contas, numa eleição majoritária, você precisa ter ali 50% mais um dos votos. Mas numa eleição proporcional, você precisa ter o seu público-alvo, né? Isso precisa estar muito claro, assim, o que você representa, qual é a sua bandeira, qual é a categoria que você está representando, quais são as comunidades que você representa. Isso tudo precisa ser reforçado através de mídias sociais, né? Hoje nós temos esses canais que são importantíssimos e que, inclusive, ajudam aqueles pretensos candidatos que não dispõem de tantos recursos financeiros, né, que podem utilizar aí essas mídias como um instrumento para dar visibilidade àquilo que ele está propondo. Então é importantíssimo que haja essa preocupação, e isso já deve estar aí no cotidiano das pessoas que pretendem se candidatar no próximo ano. Maravilha, dava para ficar conversando ainda mais e mais com você, Carla Michele, mas o tempo não permite. Eu te agradeço pela presença aqui no plenário da cidade, acho que foi muito esclarecedor. Deu para ver que esses meses serão importantíssimos, né? Daqui para frente eu acho que só vai crescendo também a disputa, e eu acho que a gente vai ter que te trazer mais vezes para entender melhor esse cenário político. Eu estou à disposição sempre. Eu quero agradecer enormemente a você, Clarissa, mais uma vez pelo convite, e a nossa audiência, né? E dizer às pessoas que a democracia representativa ela funciona bem quando há acompanhamento, monitoramento da sociedade. Portanto, vamos acompanhar os mandatos dos nossos vereadores, o mandato do prefeito, para saber se realmente as respostas que nós precisamos estão vindo através das políticas públicas. O plenário da cidade de hoje recebeu a cientista política Carla Michele Quaresma, professora. A gente conversou, entendeu melhor sobre o cenário político, as expectativas para este semestre, daqui para o final do ano. E eu espero que você tenha gostado. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.